E segundo Casanova, a religião pública não resiste, é a religião, na verdade, no sentido também institucional, que não resiste ao processo de diferenciação, percebido como a emancipação do secular da influência das instituições e normas religiosas, deixando o Estado desenvolver sua plena autonomia e seguindo, na verdade, o mesmo caminho, né? Mostrando, ao mesmo tempo, que a fusão do religioso e do político não é necessária para a sobrevivência da instituição religiosa, nem compatível com o princípio da liberdade de consciência ou com qualquer lógica por trás da atuação da sociedade civil no regime democrático. Então, concluindo, assim, resumindo, perdendo seu caráter obrigatório e compulsório, a religião, nesse contexto, a instituição religiosa torna-se, segundo Casanova, mais forte, voluntária e livre. Deixa de se unir com o Estado, de se esconder sob suas asas protetoras. Ela protege, né? Ela começa a proteger, né? E não ser protegida, né? A perspectiva de Casanova indica, de modo geral, que as instituições religiosas que se colocam do lado do Estado, né, sofrem um forte declínio em sua popularidade e sim uma tendência, digamos assim, natural, né, que aconteça. Entretanto, esta tendência não parece ser muito confirmada pela situação da Igreja Católica na Polônia, na segunda metade do século XX, mas também no Brasil. Nos dois países, as duas igrejas nacionais apoiaram as mudanças, apoiaram a oposição contra o Estado não democrático, mas, paradoxalmente, a gradual redução que a gente pode observar agora da sua influência na vida pública, mas também a sua influência sociopolítica, né, foi causada precisamente pela implementação da transformação democrática, né? Então, o paradoxo que a gente tem aqui é que as duas igrejas lutavam pela democracia, né? Lutavam pela implementação do sistema democrático, que, infelizmente, não trouxe muita coisa positiva para nenhuma delas. Os dois países, na verdade, passaram na segunda metade do século XX por causa das questões geopolíticas ligadas à Guerra Fria, né, por tempos turbulentos, ligados por mais que 20 anos, né, com o regime militar da direita, né, no Brasil, e o controle apertado, né, hemisférico por parte dos Estados Unidos, e no caso polonês, por 24 anos com a ditadura comunista de esquerda, na vizinhança, para ainda piorar a situação, na vizinhança direta com a União Soviética, que subjugou a Polônia como um dos países satélites, né, com governos fantoches, dependentes totalmente do Kremlin. E a Polônia, na verdade, não se tornou a república, né, da União Soviética. As repúblicas, podemos dizer assim, pararam, né, com a nossa fronteira do leste. Então, todos os países fora, né, da fronteira, já atravessando a fronteira da Polônia, foram incluídos, digamos assim, a União Soviética. Então, a Polônia foi o primeiro país que não se tornou a República Soviética, mas também foi politicamente subjugado, né? E interessante que era, na verdade, como a gente pode colocar isso, um dos erros mais graves, né, do sistema na Polônia.
Porque na Polônia, que, na verdade, era um país muito, digamos assim, anticomunista, né? A gente pode até pensar que, olha só, a confrontação entre o regime comunista na Polônia, estabelecido com a entrada das tropas soviéticas no país em 1944, então ainda antes, né, do final da Segunda Guerra Mundial, aconteceu porque naquele tempo os comunistas não tinham muita influência na Polônia. E tem que se lembrar que em 1920 o exército polonês defendeu a Europa na Batalha de Varsóvia contra as tropas, né, bolcheviques. E as memórias daquela vitória dos poloneses ainda era muito viva nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial também. E quando, em 1944, sob a égide de Moscou, foi estabelecido, né, no território polonês o governo comunista, logo reconhecido pelos aliados como legítimo, abandonando assim o governo oficial legítimo polonês no exílio, sediado em Londres, isso não poderia ter sido realmente aceitado de uma maneira leve, né, pela população. Então, era um choque, né, que explica também a atuação bem forte da igreja polonesa nos anos 40 e nos anos 50, de oposição muito forte, claramente exposta, e com as manifestações bem claras também por parte da hierarquia, né, eclesiástica da igreja polonesa, que a igreja não iria se subjugar ao governo comunista, né? Então, essa situação de confronto, digamos assim, institucional entre a Igreja Católica da Polônia e o governo comunista dirigido, né, pela União Soviética, esse governo fantoche, né, não poderia dar certo. E não dava certo, né, por várias décadas, né. Agora, voltando, na verdade, aquela situação, né, a comparação entre a igreja polonesa e a igreja católica brasileira, podemos dizer que as duas, na verdade, as duas igrejas desempenharam um papel importantíssimo, né, de ser baluartes da oposição política, ajudando aos seus representantes e aos seus colaboradores sobreviver os tempos de chumbo, né? Providenciando também ajuda material, muitas vezes, logística, né? Até, puramente legal, né? Aos familiares, às pessoas envolvidas na oposição, perseguidas pelo sistema, ajuda aos prisioneiros políticos, né? Podemos dizer que, na verdade, com uma certa ironia, a situação da perseguição, da atuação das igrejas católicas, né, nos dois países, fortaleceu de uma maneira enorme as duas igrejas, a polonesa e a brasileira, tá? Fortaleceu muito mais que nos governos democráticos, né, que foram estabelecidos depois, né? Então, podemos dizer assim, que o provérbio, né,
muito sábio, que diz que nada, na verdade, fortalece a religião mais que o martírio dos seus representantes, né? A gente poderia aplicar nesse caso também, né? Voltando à atuação da Igreja polonesa, podemos pensar agora, voltando aos meados do século XX, né? Podemos pensar que entre o estabelecimento do regime comunista em 1944, ainda antes do final da Segunda Guerra Mundial, né, que formalmente terminou somente um ano mais tarde, e as primeiras eleições livres para o parlamento polonês que aconteceram em 1989, aquelas eleições vencidas pela coalizão dos partidos ligados ao movimento da solidariedade, o primeiro sindicato livre da Polônia comunista, que se tornou também, né, a primeira escola dos futuros líderes políticos, a presença e a atividade e a atuação da Igreja polonesa no espaço público durante os governos comunistas, as suas relações com o poder político, o papel da sociedade em mais que 5 décadas do comunismo. E, na época de transformação democrática, explica muito, se a gente olhar nos eventos contemporâneos, né, no que está acontecendo na Polônia agora. Provavelmente, a maioria de vocês, né, dos ouvintes, sabe que, ultimamente, a gente está passando por um problema muito grave. Eu sei que aqui no Brasil também se fala bastante sobre isso. As manifestações recentes que aconteceram na Polônia, né, nos últimos dias, apesar da pandemia, né, apesar de Covid-19, de tudo isso, né, milhares de manifestantes, na verdade, desafiaram essas restrições, né, e tomaram as ruas de Varsóvia. E foi em protesto contra o endurecimento da lei sobre o aborto na Polônia. Digamos assim, a vitória, né, a vitória ideológica da Igreja Católica, aliada com o governo da direita, né, atualmente. Bom, a vitória será realmente a vitória, né? Olhando para as ruas de Varsóvia, da minha cidade, mas também não somente para as ruas de Varsóvia, né? Em todo o país. As reações das novas gerações, depois da decisão do Tribunal Constitucional, que proibiu, né, o procedimento em casos de má formação fetal, mostra um pouquinho esse problema da Polônia, ainda na sua maioria católica, com uma das populações mais religiosas da Europa e do mundo, com uma das legislações mais duras em relação ao aborto no continente, né? E como é que a Igreja Católica se posiciona nessa situação, né? Com as restrições, apoiando, na verdade, a introdução das restrições com o apoio do governo polonês, comandado pelo Partido Conservador, né? Então, inclusive, como vocês sabem, provavelmente, né, houve episódios de violência também, né? Os manifestantes favoráveis, né, entraram ao aborto, entraram em choque com policiais, com ativistas católicos, né, com os ativistas do partido também, né, do governo polonês. A tensão ficou, na verdade, ainda maior quando
alguns grupos invadiram uma igreja que celebrava a missa, né? E isso também depois se repercutiu em várias outras regiões da Polônia. E foi muito, assim, uma questão que dividiu muitíssimo, né, a sociedade polonesa. Dividiu, assim, não somente no sentido de opiniões, né, de opiniões também expressadas pelas mídias, mas realmente a situação ficou assim bem pertinho, né? Se aproximou a situação de quase guerra civil, né? Ideológica, né? Mostrando como é que também como é que a posição da Igreja Católica ficou difícil no contexto da atuação do regime democrático, né? Mas voltando para explicar também essas questões que estão acontecendo agora, a gente tem que voltar, né? A gente tem que percorrer algum caminho no contexto histórico, né? Para que isso se torne mais claro. Então, voltamos aos tempos de pós-guerra e olhem só, a Europa, na verdade, de pós-guerra, foi dividida pelos aliados, com a Polônia, com o papel da Polônia destruída praticamente, com em mais de 80%, saqueada quase que totalmente pelos ocupantes, né? Primeiro nazistas, depois soviéticos, e deixada, digamos assim, à mercê do Stalin, né? Por detrás da cortina de ferro. Eu acho que esse foi o pecado original do sistema estabelecido na Polônia. E sua implantação se devia quase que totalmente aos fatores externos, tá? E serviu somente para consolidar politicamente a hegemonia da União Soviética. Essa, por exemplo, se a gente pensar bem, é uma diferença visível entre a situação da Polônia e, por exemplo, de Cuba, onde o regime, né, foi ligado sempre, desde o início, ao forte sentimento de independência nacional, ao contrário do que aconteceu na Polônia. Tá? Após o referendo e eleições manipuladas em 1946, os comunistas aumentaram as suas influências na Polônia. O país passou a ter novo exército formado na União Soviética. Mas o que é interessante e o que mostra, na verdade, aquela oposição que foi estabelecida logo após a Segunda Guerra Mundial é que os grupos armados, os guerrilheiros, tá, anticomunistas da Polônia, mais que 100 mil soldados, na verdade, resistiram àquele governo comunista por várias décadas. Poucos sabem, na verdade, no mundo, que o último guerrilheiro anticomunista foi morto pelas forças de segurança nacional, né, as forças de segurança nacional comunista, do governo comunista, somente em 1963. Então, imaginem a diferença, por mais que quase 2 décadas, na verdade, né? Os poloneses ficaram lutando contra o exército regular soviético para preservar a sua independência, né? E o governo, logo após da guerra, começou a estatização da economia do país, confiscando os bens e as terras, normalmente de mais de 50 hectares, dando também prioridade ao desenvolvimento da indústria pesada e da indústria do setor militar, em detrimento das fábricas e dos bens de consumo, né? A Igreja Católica da Polônia ficou bem cedo sob a pressão para apoiar o governo. Tá? O cardeal
o primaz da Polônia, o primaz Wyszynski, foi detido depois daquele famoso non possumus dele, quando ele explicou que a Igreja Católica não pode e nunca vai colaborar com o governo comunista. Ele foi detido pelas Forças Armadas soviéticas e internado, e ficou na prisão por mais que 3 anos. As fronteiras do país foram modificadas, mas isso significava, na verdade, fortalecimento da igreja. Apesar das perdas geográficas, territoriais da Polônia, né? Por exemplo, a Polônia perdeu uma boa parte da Ucrânia, da Bielorrússia, né, para as repúblicas soviéticas, ao mesmo tempo ganhando um pouquinho dos territórios da Silésia e da Pomerânia, mas a igreja teve que se transferir institucionalmente junto à população polonesa para acompanhá-la com todas essas mudanças. Além disso, por exemplo, a realidade das repúblicas soviéticas estabelecidas nos territórios, né, antigos da Polônia, não deixavam nenhum espaço para a atuação do clero polonês. Tá? As igrejas polonesas foram atacadas, né, o clero despedido. Todas essas mudanças políticas, territoriais, mas também populacionais, né? Porque a gente tem que entender que com a mudança das fronteiras, começou o fluxo também, né, das migrações. E olha só, isso tudo, na verdade, fez com que a posição da igreja em todo aquele período, né, de pós-guerra, se tornasse ainda mais forte. Por quê? Porque a Polônia perdeu a população ucraniana, bielorrussa e também uma parte da população alemã, né, da outra parte da fronteira, do oeste. Tá? Então, o país se tornou quase que monolítico, ainda mais com a aniquilação da população judia polonesa. E agora, né, a gente tem que voltar a essa questão, porque é muito importante. A Polônia perdeu, durante a guerra, mais de 6 milhões de cidadãos, tá? 6 milhões poloneses, entre eles 3 milhões de judeus poloneses, o que, na verdade, significava mais que 90% da população dos judeus. Tá? Somente para recordar e para explicar esses números. A Polônia, antes da guerra, era considerada pela população judia o segundo melhor país do mundo para viver, né? Depois dos Estados Unidos. Então, a gente tinha o número maior, segundo número maior da população judia no mundo, tá? Estabelecida nas terras polonesas. Mas, depois do que aconteceu durante o Holocausto, depois da mudança das fronteiras, o país se tornou praticamente homogêneo do ponto de vista religioso, o que, obviamente, fortaleceu ainda mais o impacto da Igreja Católica na Polônia. Quando, em 1955, foi assinado em Varsóvia o famoso Pacto de Varsóvia, juntando todos os países do bloco comunista na colaboração e assistência mútua, né, contra a OTAN, o sombrio, digamos assim, bem sombrio, né, da nossa parte da Europa, período stalinista, já estava acabando, tá? Depois da morte do Stalin e a substituição dele pelo Khrushchev, que apresentou aquele famoso relatório, né, denunciando os crimes do seu antecessor, a leva liberal acabou rapidamente no primeiro levante anticomunista de Polônia, na cidade de Poznań, já em 1956.
1966, tá? Foi o primeiro levante no bloco comunista que tentou livrar o país da ditadura soviética. E esse levante foi reprimido de uma maneira muito sangrenta, né? Com forças da elite da polícia, com o corpo de segurança interna, com mortos, feridos e detidos, né? A igreja polonesa, com a sua cabeça, naquele tempo, ainda detida na cadeia, decididamente apoiou os organizadores do levante. E isso teve uma repercussão nacional muito positiva, aumentando ainda mais, né, o impacto da igreja, né, na Polônia. E o apoio, na verdade, bem decidido da igreja para a oposição radicalizou de uma maneira substancial, né, aquela luta política. Aconteceu naquele tempo a escolha do novo secretário do partido, né, e que quase terminou com o golpe militar planejado em Moscou, né? Os comunistas poloneses conseguiram defender-se, digamos assim, defender o seu direito para governar o país, mas, em troca, eles ofereceram as garantias de paz e de que o comunismo e todas as alianças estratégicas militares, né, fossem mantidas na Polônia. Tá? Então, a amizade com a União Soviética, né, deveria continuar. No entanto, aconteceu naquele tempo o primeiro degelo nas relações com a igreja, né? O governo polonês abriu os canais, digamos assim, de diálogo com a igreja. O Prymaz Wyszyński saiu da cadeia, né, depois de mais de 3 anos, ficou livre. Foi aberta a primeira universidade e a única universidade católica, na verdade, de todo o bloco comunista, a Universidade Católica de Lublin. As aulas de religião católica começaram a ser oferecidas nas paróquias, e o governo também começou a deter, segundo as negociações com os representantes da igreja, o processo da coletivização das terras. E isso fez com que, por exemplo, a Polônia se mantivesse como um único país comunista a manter uma forte presença de produtores privados no setor agrícola, né? Estas mudanças liberalizantes na Polônia influenciaram outros países do bloco, especialmente a Hungria, onde eclodiu logo após, né, daquela revolução, daquele levante de Poznań, a Revolução de 1956. Desta vez, no entanto, esmagada brutalmente pelo Exército Vermelho. Então, na verdade, a igreja polonesa, já naquele tempo, conseguiu desempenhar um papel muito importante de mediadora entre o governo comunista e a nação. Né? Conseguiu se estabelecer como uma instituição que é capaz de atenuar as tensões políticas, né? Nos anos 60, isso ainda melhorou, mas somente até 1966, quando a Igreja Católica da Polônia decidiu organizar o grande jubileu do milênio do batismo, né, que aconteceu na Polônia em 1966, e que foi um grande sucesso do Prymaz Wyszyński, tá? Apesar do fato, por exemplo, do Kremlin não ter autorizado a entrada do Papa. Naquele tempo, o Papa Paulo VI, convidado para participar naquelas comemorações, e também, apesar do fato do governo polonês tentando promover, ao mesmo tempo, as comemorações leigas,
né? O milênio do Estado polonês. Tá? Então, a população, sim. Me desculpa te interromper, só para a gente pensar mais ou menos, mais uns 10 minutinhos, fica bom? Para a gente depois conversar um pouco. Oh, nossa! Tá bom, eu vou tentar fazer agora, falar um pouquinho com mais pressa. Bom, o que aconteceu no final dos anos 60, né? Com os novos protagonistas, na verdade, entrando naquele palco político, estudantes, entre eles da minha universidade. 1968, se rebelaram contra a censura comunista, postularam uma nova abertura política, né? A universidade foi invadida pelas forças policiais, os estudantes e os professores agredidos, detidos, torturados, e nessa situação também entra a igreja polonesa, tá? Tentando proteger todos aqueles que participaram naquelas greves, né? Naquelas greves lá da universidade. Logo depois disso, eclodiram as primeiras greves nos estaleiros, famosas greves nos estaleiros de Gdańsk, tá? Que deixaram também, nos confrontos com as forças policiais, mais que 40 mortos, dezenas de feridos, centenas de presos, tá? Com sedes do Partido Comunista atacados em todos os lugares, em todas as regiões da Polônia. A Igreja Católica apoiou o movimento estudantil e também o movimento dos estaleiros, de uma maneira muito forte. Foram organizadas missas de apoio, né? A igreja abraçou todas as famílias necessitadas, providenciou, né, a comida, a roupa, né, tudo isso. E quando, na Polônia, na verdade, não tinha transmissão sobre os acontecimentos, né? Porque todas as mídias, né, eram do governo, né, pertencentes ao governo. Os poloneses, recebiam as informações sobre o que estava acontecendo somente pelos púlpitos durante as missas, né? E quando os dirigentes do partido começaram a negociar com os movimentos trabalhistas, isso aconteceu somente com a participação dos representantes da igreja, né? Que, na verdade, mostraram a disposição para iniciar aquele diálogo, né? Nos comícios, nos encontros, tal. Tudo, na verdade, acabou na Polônia, podemos dizer, ou começou a quebrar, né, a estrutura, começou a quebrar, assim como no Brasil, com as crises sucessivas econômicas. Crises do petróleo, que parece, na verdade, a coisa que ter sido além do Covid-19 agora, né? O fator decisivo sobre os rumos econômicos políticos do mundo, né? Naquele tempo, eram as crises econômicas, crises do petróleo, né? Agora, parece que vai ser Covid-19 por algum tempo. Mas tudo bem, crise econômica, inflação forte, sistema de racionamento de todos os produtos, tá? Na Polônia, isso significava que a Igreja Católica estava entrando cada vez mais forte, né, naquele palco político, apoiando os comitês de defesa dos intelectuais, dos operários, dos estudantes, né? Tudo isso, na verdade, acontecia baixo guarda-sol da Igreja Católica, e todos esses movimentos utilizavam a infraestrutura da Igreja Católica. O momento decisivo, na verdade, veio com a escolha do cardeal Karol Wojtyła como Papa.
com o nome de João Paulo II, em 1978. E a sua primeira visita à terra natal no ano seguinte, que o Kremlin já não conseguiu deter. E, na verdade, a escolha do Papa polonês deu uma nova, podemos dizer, musculatura, né, à oposição política. A primeira visita, em 1979, reuniu multidões de forma muito bem disciplinada, organizada, mostrando uma grande força mobilizadora da Igreja polonesa. Tá? E claro que a posição política se tornou muito mais ostensiva desse jeito, tá? Com cartas e declarações abertas por parte do episcopado polonês e do clero. Tudo isso alavancou a oposição política sem precedentes. E eu acho que, normalmente, quando a gente está ouvindo que foi a caída do muro de Berlim, muitas vezes vista, percebida como um símbolo do fim do comunismo na Europa, da nossa perspectiva polonesa, o passo decisivo, na verdade, veio com o papado do João Paulo II, que era percebido, e, na verdade, ele era o Papa muito anticomunista, né? O Papa que saiu de detrás da cortina de ferro, né? Com ligações fortes, com entendimento muito profundo do significado dos sindicatos independentes, tá? Também do entendimento da função da Igreja Católica como promotora, né, daquela transição democrática que deveria acontecer. Então, para nós, na verdade, sem o Papa polonês, provavelmente não teria acontecido muita coisa no tempo como ela aconteceu, né? Então, sem o Papa polonês, a gente não deveria passado pelas greves nos anos 80, não teria sido criado o primeiro sindicato livre no bloco comunista, aquele sindicato da solidariedade, com um crescimento impressionante, porque não se fala muito, mas depois da criação daquele sindicato, dentro de poucos meses, a população ativa da Polônia aderiu ao movimento, com quase 11 milhões de membros. Olha, naquele tempo a gente tinha 14 milhões das pessoas na idade ativa, tá? No sentido de trabalho, de atuação profissional. Então, olhem as proporções, né? Olhem a força da oposição. Já em 1981, a delegação da Solidariedade com Lech Wałęsa visitou o João Paulo II no Vaticano. Tá? E, na verdade, foi naquele tempo quando a União Soviética começou a ficar muito preocupada com a situação na Polônia. Foi naquele tempo que foi formado o primeiro governo militar, chefiado pelo general do exército e declarado o estado de guerra. Então, o medo do que estava acontecendo na Polônia, mas também o medo do Papa, foi enorme, né? A Polônia foi ameaçada da intervenção direta do Exército Vermelho, foram presos milhares de pessoas envolvidas na oposição e as ruas tomadas por forças militares e policiais. E foi também no mesmo tempo que começaram as perseguições muito fortes aos representantes da igreja. E foi quando a gente ganhou também os martírios, né, da época do comunismo. Então, os padres que foram perseguidos, torturados e mortos pelos agentes, né, do governo. Bom, eu acho assim que vale a pena
vale a pena dizer que quando em 1989 ocorreu na Polônia a transformação pacífica, ela era, assim como foi no caso brasileiro, bem negociada e bem controlada por parte do governo que estava saindo do palco, né? Tudo isso aconteceu, no caso polonês, com as resoluções da assim chamada mesa redonda, né? Que aconteceu com os representantes da oposição e os representantes do governo, e também com a representação forte da Igreja Católica como mediadora entre as duas partes. No dia 4 de junho de 1989, aconteceu a vitória esmagadora da Solidariedade nas primeiras eleições livres, né? A Solidariedade, a oposição, obteve pela primeira vez, né, 99% dos votos livres. E assim, oficialmente, o comunismo terminou na Polônia e em todo o bloco soviético. Agora, lidar com essa situação não era fácil. Tá? Na verdade, se tornou muito complicado. E isso, quem sabe, a gente vai tocar já agora discutindo, porque não deu tempo para falar tudo, claro, o que a gente tem na cabeça e o que a gente sabe. Rodrigo, eu acho que a gente vai ter que se encontrar mais 5 vezes, né? Mas tudo bem, vamos lá.